Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante, a numerologia. E vamos fazê-lo com base no trabalho de Rosa Miranda, para tentar perceber que história secreta é esta que os números podem afinal contar sobre cada um de nós. Pois bem, desde sempre que os números fazem parte da nossa vida, não é verdade? Eles estão em todo o lado, usamos para contar, para medir, para organizar. Basicamente, são a linguagem que dá estrutura ao nosso dia a dia. Mas e se esta função, esta parte tão prática, for só o início da conversa? É que, segundo Rosa Miranda, os números têm muito mais para nos dizer. Eles podem ir além da matemática, abrindo a porta para uma dimensão, bem, uma dimensão mais profunda, que nos convida a olhar para aquilo que não se pode contar. E é aqui que entra a grande questão que nos vai guiar. E se os números, para além de arrumarem o nosso mundo cá fora, tivessem também a chave para desvendar o nosso mundo por dentro? É exatamente esta ideia que vamos explorar hoje. Ok, então para percebermos bem a proposta da numerologia, o primeiro passo é distinguir a sua abordagem da matemática que todos conhecemos. Vamos ver que são, na verdade, duas maneiras muito diferentes de olhar para o mesmo universo de símbolos. E esta distinção fica muito clara aqui. De um lado, a matemática, que serve para quê? Para quantificar, medir, organizar o mundo material. Do outro, a numerologia, que, segundo Rosa Miranda, tem um objetivo completamente diferente: descobrir, compreender e até mesmo ajudar a revelar o nosso propósito de vida. Não são inimigas, atenção, apenas jogam em campos diferentes. Pronto. Então, se a numerologia não serve para calcular coisas, para que serve afinal? Bem, a proposta é que ela funcione como uma espécie de linguagem simbólica, um guia, se quisermos, para nos conhecermos melhor. Formalmente, a numerologia é descrita como uma pseudociência. O seu objeto de estudo é a linguagem dos números e como essa linguagem pode influenciar a nossa vida. A ideia principal é esta: os números funcionam como uma ponte. Uma ponte entre o que vemos e o que não vemos, o invisível. E esta citação da Rosa Miranda capta essa ideia na perfeição. O que ela sugere é que cada número tem uma vibração, uma informação própria. É quase como se fosse um código que nos permite descodificar padrões e influências mais subtis que atuam na nossa vida. Mas, atenção, esta ideia não é de agora, nem perto disso. Para encontrarmos as suas raízes modernas, temos de fazer uma viagem no tempo, até à Grécia Antiga. E é um nome que, de certeza, toda a gente conhece, mas talvez não por esta razão. Exatamente, Pitágoras, o mesmo de famoso teorema que aprendemos na escola. É que ele não era só um matemático, era também filósofo, um místico e acreditava que os números eram a essência de tudo. A escola que ele fundou, lá para 530 a.C., estudava precisamente esta linguagem. E é por isso que hoje ele é visto como o pai da numerologia moderna. Para Pitágoras, a coisa era quase poética. Ele acreditava que a criação do universo podia ser explicada com os primeiros 4 números. Pensemos nisto. O 1 é o ponto, o início de tudo. O 2 é a linha, que já cria a dualidade. O 3 forma o triângulo, a primeira manifestação visível. E o 4 é o quadrado, a base sólida que sustenta tudo. Para ele, o grande mistério da vida estava ali, nesta sequência simples. Ok, já vimos a teoria, a história. Agora vamos à parte prática. Como é que tudo isto se aplica hoje em dia, segundo a abordagem da Rosa Miranda? Bem, tudo começa com os nossos dados mais básicos, a nossa data de nascimento. De acordo com esta perspectiva, estes dados não são de todo aleatórios. Cada número da nossa data de nascimento carrega uma vibração específica. Pensemos nisto como as peças de um puzzle, que, quando se juntam, começam a revelar a nossa história pessoal. E o que é que este mapa nos pode revelar? Basicamente, um conjunto de coisas sobre nós, desde características da nossa personalidade e talentos que talvez nem saibamos que temos, até aos desafios que vamos encontrar pelo caminho. E mais, qual a nossa missão de vida, que atitudes precisamos desenvolver e até o propósito da nossa alma. A ideia é dar-nos pistas para nos compreendermos melhor. E aqui chegamos a um ponto fundamental. É preciso perceber que, nesta abordagem, a numerologia não tem nada a ver com prever o futuro. O foco é completamente diferente. O verdadeiro objetivo, segundo Rosa Miranda, é funcionar como uma ferramenta de autoconhecimento. É como ter um mapa que nos ajuda a tomar decisões mais conscientes, a viver de uma forma mais alinhada com quem realmente somos. Portanto, não se trata de previsões, mas sim de orientação, de clareza. E esta citação de Rosa Miranda resume tudo, não é? Qualquer conhecimento que não seja colocado em prática é um tempo de estudo precioso que foi jogado fora. A ênfase está toda aqui,
Não basta saber, é preciso aplicar. É o conhecimento em ação que pode, de facto, gerar uma transformação na nossa vida. E terminamos com esta reflexão. Independentemente daquilo em que cada um acredita, a ideia de que os elementos mais básicos da nossa identidade, o nosso nome, a nossa data de nascimento, possam conter um guião para a nossa vida é, no mínimo, fascinante. E por isso, fica a pergunta no ar. Se os números contassem mesmo uma história, que história seria a nossa?